Olá, pessoal. Desculpe, eu nunca fiz isso antes. Eu sou o diretor Andrews e eu estou aqui porque aconteceu uma coisa na escola em que eu trabalho que vai me perseguir pelo resto da vida. Foi uma coisa que eu espero que seja possível evitar de acontecer novamente. Depois do que aconteceu, conversar com vocês é o mínimo que eu posso fazer. Sempre considerei a minha cidade boa e segura, longe dessas influências de pessoas do mal. Mas com a internet, eu acho que lugar nenhum está protegido desse tipo de gente. Eu conheci Eric primeiro. Eric era o filho mais velho da família, e quando ele entrou na escola, eu sabia que ele seria o orador da turma. Ele praticamente todo tipo de esporte fazia e vinha se destacando há muitos anos. Ele tirou nota máxima em todas as matérias e fez muitas atividades extracurriculares. Nem preciso dizer que Eric tinha muitos amigos. Todos adoravam Eric e todo mundo sabia que ele iria crescer na vida. Quando seu irmão mais novo, Daryl, entrou para o ensino médio, era estranho achar que eles fossem irmãos. Daryl era o tipo de garoto quieto, não fazia esportes ou atividades extracurriculares, e obviamente tinha um pouco de dificuldade para fazer amigos. Dito isso, não foi culpa deles, e ninguém deveria se surpreender com o quanto eles eram diferentes, pois a criação deles foi única, posso dizer assim. Os pais de Eric e Daryl eram extremamente rígidos. Por mais que os meninos tivessem 14 e 16 anos, eles não tinham permissão para assistir nenhum filme com classificação que não fosse livre. Eles não podiam ter perfis nas redes sociais, exceto uma, para falar com a família, e esse perfil era monitorado todos os dias pelos seus pais. Eles não tinham permissão para sair com os amigos sem a supervisão de um deles. O que significava que, depois dos jogos, Eric tinha que ir direto para casa e não podia nem comemorar com os amigos. Olha, eu também sou pai e sei como é assustador deixar os filhos serem independentes, mas eu me sinto mal por eles. Não tem nada pior do que ser o único dos seus amigos que não tem liberdade. Você vira um motivo de piada e acaba perdendo várias oportunidades na vida. Então, quando Daryl começou a se rebelar um pouco, não foi uma surpresa para ninguém. Daryl fugia durante a aula e ia para o banheiro ou para a parte de trás do ginásio com seus amigos. E, francamente, os amigos dele nem eram dos mais espertos. Quando Daryl fugia com os amigos, ele conseguia ver coisas nas redes sociais que ele ainda não tinha visto. Ele viu meninas fazendo as dancinhas da moda, ouviu músicas com letras que fariam seus pais pirarem. E ele começou a acompanhar todas as modinhas que tinha perdido. E Eric teve uma descoberta semelhante com seus amigos. Foi como ser apresentado a um mundo completamente novo que ele nem fazia ideia de que existia. Eric adorou os vídeos sobre moda, os vídeos de comédia e o vídeo de meninas dançando, afinal ele era um garoto do ensino médio. Mas ele ficou um pouco incomodado com os vídeos de desafios virais. Existiam vídeos onde as pessoas pegavam a pimenta e coçavam os olhos com ela. Os amigos de Eric riam enquanto aquelas pessoas mergulhavam a cabeça na água e gritavam, mas Eric se sentia desconfortável. Ele achava que as pessoas pareciam estúpidas fazendo os desafios e não conseguia se imaginar fazendo aquilo. Mas o Daryl... ele enxergava as coisas de outro jeito. Seu grupo de amigos tinha mais 3 alunos, Nate, Ray e Ed. Eles ainda não tinham aceitado totalmente Daryl em seu grupo, e ele acabava se sentindo excluído. Então, quando eles riam dos desafios, Daryl também ria. Ele queria se enturmar, queria que gostassem dele, queria ser popular. Ele mal podia acreditar em quantas visualizações os vídeos tinham e quantos seguidores aquelas pessoas conseguiam por conta de desafios bobos. E naquele dia, quando chegaram em casa, Eric e Daryl conversaram sobre os desafios. Eric disse que eram estúpidos e disse para Daryl nunca fazer aquilo. Mas Daryl só revirou seus olhos. Eric sempre foi o bonzinho e o favorito, então Daryl sabia que Eric não iria gostar dos desafios. Ele prometeu que não faria nada, mas essa promessa durou pouco. No dia seguinte, Eric estava esperando a mãe deles vir buscá-los do lado de fora da escola, mas não conseguiu encontrar Daryl em lugar nenhum. Ele só o encontrou atrás da escola, no alto de uma escada com um skate e uma venda nos olhos. Ele gritou para o irmão parar e o segurou pouco antes de ele descer as escadas. Ele gritou com Daryl e perguntou o que diabos ele estava fazendo. Mas Daryl só riu e respondeu: "Cara, é o desafio da escada com os olhos vendados. Relaxa, tem um monte de gente fazendo." Mas Eric não relaxou. Ele não estava acreditando que Daryl estava sendo tão irresponsável. Ele disse que ele poderia ter batido a cabeça, quebrado um braço ou pior, e Daryl só ignorou tudo. Enquanto eles voltavam para a entrada, Eric fez Daryl prometer de verdade que dessa vez não faria mais nada de perigoso. Daryl só revirou os olhos e concordou, mas no fundo, o coração de Daryl estava a 1000. Na verdade, ele ficou nervoso por conta do desafio, mas ficou preocupado que se ele não fizesse aquilo, os amigos pensariam que ele era um idiota.
E pela primeira vez, ele tinha gente que gostava dele, e ele não queria perder aquilo de jeito nenhum. Então, escondido de Eric, Daryl continuou fazendo os desafios com os amigos. Ele fez um desafio de comer pimenta que o fez pular no lago da escola só para fazer os seus olhos pararem de queimar. E naquela noite, sim, ele ficou no banheiro a noite toda. Esse vídeo deu a ele um pouco de fama na escola e ele adorou. Ele deixou de ser o perdedor que ninguém gostava para ser o cara engraçado que todos gostavam. Mas na legenda do vídeo, Daryl se certificou de escrever o seguinte: "Se você mostrar isso para o meu irmão, eu nunca mais vou poder fazer vídeos de novo. Isso é sério." Ele não esperava, mas acabou funcionando. Ninguém contou sobre o vídeo para Eric, e Daryl continuou fazendo esses vídeos de desafio com os amigos. Eric ficou surpreso porque, de repente, Daryl tinha vários amigos andando com ele por toda a parte. Mas Eric ficou ainda mais chocado quando alguns de seus próprios amigos pararam de falar com ele. Ele não conseguia descobrir por que os seus amigos tinham parado de mostrar vídeos ou por que ele ouvia as pessoas sussurrando X9 de vez em quando para ele. Ele começou a se sentir sozinho e isolado de um jeito que nunca tinha sentido antes, e sua personalidade começou a mudar. Ele parou de seguir as regras como sempre fez e resolveu que era hora de descobrir no que o irmão estava metido. Ele conseguiu um trabalho depois das aulas e dizia aos pais que estava estudando na escola. Com o tempo, ele foi juntando dinheiro até ter o suficiente para comprar um celular velho. Pela primeira vez, ele teria acesso sem censura total à internet e a todas as postagens dos amigos. Mas ele não estava pronto para o que ia ver. A página do irmão tinha centenas de milhares de seguidores e a mensagem na biografia dizia: "Não conte para o meu irmão idiota." Os vídeos fizeram o estômago de Eric revirar. Tinha vídeos do Daryl fazendo todo tipo de desafio maluco, desafios que colocavam a vida dele em risco, vídeos com o Daryl correndo no trânsito com uma venda nos olhos, vídeos com o Daryl comendo comida vencida, vídeos com o Daryl pulando de prédios. O coração de Eric quase saltou pela boca só de assistir. Mas na verdade é que Daryl não gostava de fazer aqueles desafios. No fundo, ele ficava muito assustado. Enquanto Eric estava assistindo aos vídeos do Daryl pela primeira vez, Daryl estava do outro lado da escola, fazendo o próximo desafio. Ou devo dizer, sendo coagido a fazer. Ele estava no telhado com as mãos suadas. Ed disse que tudo que ele teria que fazer era pular, agarrar o mastro da bandeira e tentar dar uma cambalhota antes de cair no chão. Mas Daryl estava nervoso. Ele não queria ter feito os últimos 10 desafios, muito menos aquele. Ele já não tinha se provado o suficiente. Ninguém na escola achava que ele era idiota. Daryl disse para Ed que não aceitaria o desafio e Ed revirou os olhos. Ele chamou Daryl de covarde, de menininha e várias outras coisas que prefiro não repetir. Daryl começou a descer a escada, tentando ficar tranquilo, dizendo para si mesmo que no dia seguinte, Ed já teria esquecido que ele amarelou. Mas quando ele chegou lá embaixo, Eric estava lá. Eric gritou com o irmão pelo que ele tinha feito e disse que tinha ficado com medo dele se machucar. Daryl brincou e disse para Eric se acalmar, mas ele não quis. Ele inclusive ameaçou contar aos seus pais caso Daryl fizesse aquilo de novo. E pela primeira vez Daryl prometeu que não o faria e foi de verdade. Ele tinha amigos. Ele não precisava continuar fazendo desafios para gostarem dele. Mas no dia seguinte, na escola, Ed e seus amigos encurralaram Daryl no almoço. Ele disse que não faria mais os desafios, e então seus amigos zombaram dele e falaram para fazer mais. E quando Daryl disse que não, eles tiveram uma ideia. Vamos fazer mais um desafio antes que acabe de vez. E o desafio seria um dos primeiros desafios da internet. O desafio da canela em pó. Daryl topou. Ele achou que talvez depois daquele, os amigos iriam parar de encher o seu saco. Eles foram até o banheiro e Daryl colocou a canela na boca. Mas o que aconteceu depois marcou nossa cidade para sempre. Daryl não conseguia respirar. No começo, seus amigos ficaram rindo, mas depois eles pararam. Eles saíram correndo do banheiro pedindo ajuda, enquanto Daryl, sem respirar, caía no chão. E foi na ambulância que Daryl morreu. Os pais dele ficaram arrasados. Eric ficou arrasado e se culpou por não ter parado aquilo antes. Os seus amigos foram responsabilizados e foram expulsos da escola. Mas pensando bem, eu não acho que eles eram amigos do Daryl de verdade. Olha, eu entendo que esses desafios parecem divertidos e muita gente é pressionada pelos colegas para fazer esses vídeos. Mas eles não valem a pena. Daryl não tinha ideia de que uma coisa tão simples poderia tirar a sua vida. Se você quiser fazer algo com seus amigos, melhor perguntar para um adulto se é algo seguro de se fazer. Criar laços com amigos enquanto faz um vídeo é uma coisa.
mas arriscar a sua vida por likes é outra. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.